Olá, gente, vocês que acompanham o meu canal, eu estou dando continuidade ao meu trabalho para falar sobre o cangaceiro, o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Então, eu tomo por base a psicologia e a psicanálise, e o direito também, né? Porque essa matéria parte também da criminologia. Inclusive, há alguns dias atrás foi descoberto um processo que está aí foi entregue no tribunal, né, para ele ser estudado, analisado, para entrar em pesquisa. Porque, na verdade, o Virgulino Ferreira da Silva, ele foi um dos maiores criminosos de nosso país, né? Então, essa linha que eu estudo, eu tomo por base justamente Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Também estudo a doutora Ana Beatriz, que ela é uma das referências para mim, como médica e psiquiatra. Freud também foi médico e é o pai da psicanálise. E então, eu peguei um textozinho aqui do livro de Freud, está na edição, no volume 9, né? Edições, aqui ó, volume 9. Edições Standard Brasileira nas obras psicológicas completas de Freud, Sigmund Freud, né? Então, vamos tomar por base uma frase aqui, que é do livro, está na página 23. Eu vou ler o texto, é pequeno, é curto. Aí vamos então, aspas. Vamos nos deter por um momento nessa viagem programada por motivos tão fortuitos e examinar mais de perto a personalidade e o comportamento de nosso herói, que ainda se nos apresenta incompreensível e insensato, visto ainda ignorarmos como sua singular loucura se ligará a sentimentos humanos e assim despertará nossa simpatia. Mas é um dos privilégios do escritor poder deixar-nos na incerteza. Bom, esse texto está no livro, mas vamos então trazer para a minha análise, né? Por quê? Estudando o Virgulino já nos últimos períodos, assim, dias de sua existência, que acreditamos, né? Eu mesma acredito que o final do Virgulino ocorreu ali em Angico, né? E foi através das polícias que o cercaram ali naquela grota e no estado de Sergipe. E o Virgulino foi para aquele local, aí é por isso que eu li o texto aqui, que vamos examinar de perto a personalidade e o comportamento dessa pessoa que torna-se, digamos, um herói para alguns e para outros ele foi um dos grandes, um dos maiores matadores. Então, matador, gente, não significa que é herói, quer dizer, não é de forma alguma. Um herói se destaca por suas ações para poder cuidar das pessoas. Um herói é sempre alguém que vai ficar, assim, ser admirado. Já no caso do Virgulino, as pessoas dizem que foi um herói. Então, eu tomei esse texto para entender. Vamos lá. Ninguém sabe exatamente qual era o pensamento do Virgulino, porque como o Virgulino era uma pessoa que vivia sempre se escondendo, vivia sempre praticando crimes hediondos, crimes bárbaros, né? Ele se protegia, de certa forma, para poder sobreviver. Nem era viver, mas sobreviver, porque ele vivia na mira das polícias, né? Na mira do Estado, porque as polícias representam o Estado, né? O Estado de Direito, né? Então, o que terá ocorrido, passado na cabeça do Virgulino?
o que teria passado, né? Alguns dizem que ele foi ali para Angico para reunir alguns dos grupos e dizer que ia tomar algumas atitudes. Por exemplo, iria sair, digamos, do estado de Sergipe e iria para Minas Gerais, mas isso não ficou nunca esclarecido, né? E então alguns grupos chegaram-se até ali, mas outros não tiveram tempo, porque as polícias estavam cercando o Virgulino, amando do presidente à época, Getúlio Vargas, acaba com o cangaço. E a cabeça de Virgulino valia muito dinheiro, né? Então, no meu entendimento, né, depois de analisar, né, porque o Virgulino, para ele tomar determinadas decisões, né, não sabemos o que um psicopata, e até podemos imaginar o que um psicopata pode fazer, tramar, né, que eles vivem tramando a vida toda, né? Então, o Virgulino, ele iria sair, né? Mas ele escolheu aquele local onde era de difícil acesso, mas para ele era acostumado a viver dentro da Caatinga, se escondendo com os grupos de criminosos, tanto criminosos praticamente no mesmo nível que ele, certo? Era um psicopata, né? Então, o Virgulino vai para aquele local. Aí, então, eu comecei a analisar através de vídeos e mais vídeos, de trabalhos e trabalhos de pessoas que escreveram sobre o Virgulino e sempre a dúvida encontrada foi o final do Virgulino. Ao ponto de muita gente acreditar que o Virgulino saiu dali de Angico e com a companheira dele, a Amásia, a Maria Deia, que depois ficou conhecida por Maria Bonita, que ela seguiu com ele e foram embora constituir uma família. No meu entendimento, de acordo com os estudos, né, que hoje é bem mais avançado, naquela época ninguém nem conhecia a psicanálise praticamente, né? Porque a psicanálise tem como o pai Freud, né? E ele estudava os comportamentos, né? E então ele utilizou, digamos assim, ele analisava para conhecer os comportamentos, estudar histeria, neuroses e assim vai, certo? Então, será que o Virgulino teria capacidade ou condição, né, de mudar a personalidade dele psicopática e de constituir uma vida, mudar, digamos, da água para o vinho? Seria mudar da água para o vinho, né? Então, no meu entendimento, não. O Virgulino deve ter sido morto ali, né? Agora, a questão né? Aí, vejamos, tem um vídeo aí que o Panta de Godoy, ele relata que todos os soldados, né, estavam apreensivos, porque brigar com aqueles grupos de Virgulino não era fácil, principalmente porque o Virgulino, quando as pessoas são psicopatas, elas têm, digamos assim, elas são precavidas no que vão fazer, porque sempre, na maioria das vezes, são mentirosos. Na maioria não, sempre são mentirosos, enganadores, são cruéis, né? É por isso que é o psicopata do tipo serial que ele fez Virgulino. A personalidade do Virgulino era uma pessoa que matava todos os dias, praticamente todos os dias. Se passasse uma semana, uns dias mais sem matar, mas ele sempre tinha esse desejo que só se saciava matando e depois ia dançar, ia praticar, ia se deleitar, né, com os atos dele. Então, nós estudamos os atos do Virgulino,
né? O que ele praticou, certo? Então, no meu entendimento, o Virgulino, ele não mudaria de forma alguma, ele não mudaria a personalidade, e ninguém muda a personalidade. Isso é constatado cientificamente, né? Agora, vejamos, o Panta de Godoy disse o seguinte, que encontra o Virgulino, ele não sabia ainda que era o Virgulino, e naquele tiroteio ali, muitos cangaceiros fugiram e 11 foram mortos, né? 10, aliás, um outro que foi morto foi um dos soldados, Adrião, né? E o Virgulino, o Panta, disse que saiu descendo e encontrando aquelas caraibeiras, né? Ele saiu descendo e lá embaixo, a uma certa distância, não se pode precisar, mas digamos que a uns 70, 100 metros de distância dos outros cangaceiros que também foram mortos ali, ele disse que encontrou aquela pessoa se debatendo, ele não disse nem batendo, se debatendo, se estribuchando, se esperneando sobre uma pedra, e que ele deu o segundo tiro. Então, a dúvida é o primeiro tiro. A dúvida é o primeiro tiro. Quem deu o primeiro tiro? Se o Virgulino estava lá sozinho, porque a Maria, que era a companheira dele, havia saído para pegar um pouco de água numa bacinha de queijo do reino, está nos livros, isso, e também nas pessoas que foram entrevistadas, inclusive o Panta de Godoy, o Sandy, que é Sandy, né? Eles disseram, foi o Sandy que disse, esse é o Virgulino, quando o Panta atirou, deu o segundo tiro na parte fronto-parietal, né? E o Virgulino já estava com um tiro na cabeça. Segundo o doutor Lamartine, médico legista, né, que diz que examinou o crânio, mesmo que já tenha sido exumado, né, que já tinha sido enterrado, que já não tinha praticamente mais nada dentro do crânio, a parte mole, né, do crânio, dentro do crânio, não havia mais nada, né? Ele disse que o tiro foi de muito perto. Ora, gente, se não havia ninguém junto com o Virgulino, quem foi que deu o tiro na cabeça do Virgulino? Esse primeiro tiro, o segundo foi o Panta de Godoy, ele diz, né? Então, o primeiro, né, há de se deduzir que o primeiro tiro foi o próprio Virgulino, né? Ele, quando se viu ali acuado, ele não tinha como mais sair daquele lugar, porque ele estava cercado pelas polícias, né? Mesmo os policiais ansiosos, temerosos, porque o Virgulino era matador profissional, né? Viveu do crime a vida inteira praticamente, né? Era uma pessoa temida, né? Conhecida, porque saía muita matéria nos jornais. Teve o filme do Benjamin Abraão que mostrou uma pequena parte, certamente o filme foi, como foi apreendido, o presidente da República mandou que apreendesse o filme, restaram algumas fotos, né? Assim, do filme, da película restou pouco. Essa película, depois de muito tempo, ela foi, digamos assim, não recuperada, mas pegaram algumas partes, aquelas partes, e completaram e fizeram um filme, que na verdade o filme tem algumas partes que mostram os cangaceiros, o cotidiano dos cangaceiros, uma parte, porque muita coisa deve ter sido tirada, porque era muita violência, tanto que o presidente mandou tirar, mandou que fosse recolhido e ficou nos porões do DIP, né, Departamento de Polícia, né, e aquele filme ficou ali, certo? Depois encontraram os fragmentos e aumentaram a película. Tanto que existe uma parte que é de uma vaquejada, que não faz parte do filme, não fazia parte do filme, da aba Filmes, né? Então, o que eu quero chegar?
que o Virgulino, esse primeiro tiro que o Virgulino levou, ele, como psicopata, ele tem a própria lei. A lei do psicopata é a lei dele, ele não obedece à lei do Estado, ele não obedece à lei de ninguém. Então, ele não tinha mais condição de sair daquele local. Não havia ninguém junto com ele. Se não havia ninguém junto com ele, e ele tinha as armas, muito embora dizem que o rifle, não foi do rifle que saiu a bala, segundo aqueles que deram os depoimentos, inclusive o Panta de Godoy e outros aí, que deram os depoimentos, vocês podem ver isso exatamente dentro quando foram entrevistadas essas pessoas que, posteriormente, eles falaram, né? Então, não existe mistério. Mistério é coisa sagrada. Existe coisa que as pessoas têm que pensar, têm que imaginar. É para isso. Naquela época não houve perícia das armas, não houve perícia a bala, segundo o doutor Lamartine, a bala passou e esfacelou o crânio e ele não encontrou digamos, a bala não estava no crânio. Se houvesse a bala dentro do crânio, aí se faria uma perícia, mas não tem, essa bala passou direto. E o doutor Lamartine disse o quê? O tiro foi de muito próximo, se não tinha ninguém muito próximo, foi o Virgulino próprio, o Virgulino que suicidou. Ele sabia que ia ser morto ali, onde ele estava naquele lugar, né? Então, os outros morreram, a Maria morreu, foi morta, né? E os outros cangaceiros. Depois isso começa a aparecer versão e mais versão, versão e mais versão. Ah, eu não entendo. Gente, depois de escutar tudo, né? De fazer esse estudo, a única coisa que se pode chegar, se não tinha ninguém, a Maria não estava junto, disse que o Luiz Pedro tinha saído, ou vinha chegando, ninguém sabe, diz que ele vinha voltando para morrer junto com o Virgulino, que era um pacto, que eles tinham um pacto amoroso, né? Eles viviam uma vida íntima, né, juntos há mais de 11 anos, desde que o Luiz Pedro entrou no grupo do Virgulino, que eles tinham uma vida íntima juntos. Agora, a Maria entrou, a Maria Déia entrou e fazia parte, mas a Maria Déia nunca vivia o tempo todo com o Virgulino. A desculpa era, não dá, mulher não consegue correr, mulher não consegue ter a mesma, digamos, o físico é diferente realmente, né? Mas o Virgulino preferia viver no meio do mato com a turminha, né? Que ele dizia, não mexe com meus meninos, que provavelmente era pedófilo também, né? Então, é isso aí que nós temos que analisar, né? Então, se fosse hoje, nos tempos de hoje, nós teríamos umas condições. Por exemplo, eu assisto bastante os trabalhos da doutora Ana Beatriz e outros psiquiatras aí. Doutora Ana Beatriz é psiquiatra, ela foi estudar, se não me engano, ela fez o curso de medicina, que para ser psiquiatra tem que ser médico, não pode ser. Ninguém pode ser psiquiatra se não for médico, pode ser psicólogo, psicanalista, mas médico é que pode ser psiquiatra. E ela disse que estudou muito as neurociências e que ela foi, se não me engano, para Bruxelas para fazer estudos lá, se não me engano, se eu não tiver, mas se eu por acaso confundi o nome, né? Mas ela falou isso, ela queria estudar os tipos de comportamento, digamos assim, o porquê das pessoas, se nasceram ou não com a psicopatia, como psicopatas, né? Porque existem as neuroses, já é outra coisa. A pessoa pode tornar-se um neurótico, mas para ela o psicopata já nasce com o sistema límbico que não funciona, né? E ela faz testes, ela diz que antes de acompanhar qualquer paciente,
ela exige os testes, né, de neuroimagem, né? Esses testes são feitos em laboratórios para poder ela fazer um acompanhamento, que leva no mínimo 3 anos, né? Então, essa questão que eu queria falar, dessa decisão do virgulino, por isso que eu, né, peguei aqui o texto do livro de Freud, né, onde ele diz exatamente, né, desse comportamento dessa pessoa do virgulino, porque ele tomou, digamos, aqui no livro ele está falando sobre outra pessoa, viu, gente? Porque foi estudo da época, né? Aí ele, por que Virgulino deixou todo mundo na incerteza? Por quê? Porque interessava a ele não morrer, digamos, nas mãos das polícias. Para ele era uma derrota. E o psicopata não quer se sentir derrotado. Essa é uma das coisas que o psicopata tem. Ele não quer ser derrotado. Ele era narcisista, né? O narcisista quer sempre estar fazendo os outros de tapetinho. E Virgulino, o complexo lampiônico é exatamente isso, certo? Então, essa é a minha conclusão, né? Que mistério é algo sagrado. Não existe mistério, existe uma coisa que não foi bem investigada porque a época não interessava. Não interessava às polícias, porque as polícias estavam obedecendo ao Estado, à lei, né? Aí pergunta-se, por que matou assim, digamos assim, foi uma covardia? Covardia não. Não foi covardia. As polícias tinham direito e tinham poderes do Estado para executar o Virgulino e os cangaceiros e acabar com o cangaço. É esse o meu estudo do complexo lampiônico. Ok? Dê o like, acompanhe o meu canal, se inscrevam, porque temos que estudar exatamente dentro da linha das ciências, dentro da criminologia, do direito, né? Um comportamento de uma pessoa que estarreceu o mundo, né? Então, fiquemos por aqui e depois eu volto a fazer mais vídeos, ok?